Olá, caros alunos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Isabela Freitas, como vocês já sabem, hoje estarei ministrando a segunda aula da nossa disciplina de Direito Imobiliário 2, do curso de Técnico em Transações Imobiliárias do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. A disciplina a ser estudada hoje irá tratar das restrições ao contrato de compra e venda, o contrato de compromisso de compra e venda imobiliária e as arras. Lembrando que durante toda a aula eu estarei online para responder qualquer dúvida levantada por vocês. O meu e-mail de contato também é o isabelafreitas@gmail.com. Repetindo, Isabela Freitas, Isabela com Z e 2 L's, ifmng@gmail.com. Nessa segunda aula, temos o objetivo de explanar sobre as principais restrições ao contrato de compra e venda. Estudaremos todo o conteúdo do contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, ou seja, sua forma, seus efeitos, suas vantagens, diferença em relação ao contrato definitivo de compra e venda imobiliária. Falaremos ainda hoje sobre a adjudicação compulsória e, por fim, analisaremos o Instituto das Arras. Então, primeiramente, nós vamos, como de costume, fazer uma breve recapitulação da última aula. Na última aula, nós discutimos o contrato de compra e venda como sendo uma espécie contratual das mais importantes e que possui o maior número de regras disciplinadas na legislação. Falamos que, historicamente, apenas com o surgimento da moeda e do comércio, é que o contrato de compra e venda passou a ser o principal contrato usado. Também delimitamos o rol das leis que iremos estudar, que são Lei dos Registros Públicos, a Lei do Georreferenciamento, muito importante, o Código Civil de 2002 como base, o CTN, que é o Sistema Tributário Nacional, a lei que fala disso, e, por fim, nós vamos estudar também a lei que fala sobre corretagem. Conceituamos a compra e venda imobiliária como sendo a troca de imóvel por dinheiro, que é um acordo em que se procura adquirir a propriedade mediante o pagamento de um preço. É negócio jurídico bilateral, em que uma parte, vendedor, se obriga a transferir a propriedade de uma coisa, o imóvel, para a outra parte, o comprador, mediante pagamento em dinheiro. Falamos do artigo 481 do Código Civil, que fala que pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Falamos também que, enquanto a transferência de uma propriedade, de um bem móvel, se dá pela tradição, que é a simples entrega do bem, a transferência da propriedade imóvel só se dá com o registro no cartório de registro de imóveis. Concluímos que somente será proprietário do bem imóvel aquele que registrar o instrumento jurídico no cartório de registro de imóveis. Falamos que o cartório competente para fazer o registro é o cartório de registro de imóveis. Concluímos que o dono, proprietário, o titular do bem imóvel é aquele que o registra. Vimos também as partes do contrato. Quais são? O vendedor e o comprador, que o vendedor é o que tem o dever de transferir o bem imóvel e o direito de receber o preço avançado, e que o comprador é o que tem o dever de pagar o preço e o direito de receber o bem combinado.
Falamos também dos bens móveis, que são suscetíveis de movimento, que podem ser transportados de um lugar para outro sem se danificarem, que são adquiridos por tradição, ocupação, invenção ou destinação, que não precisam de outorga uxória, nem de escritura pública, nem do pagamento do ITBI para a transmissão. E, enquanto isso, falamos também dos bens imóveis, que são os que não se movimentam, não podem ser transportados de um lugar para outro sem se danificarem, e são adquiridos por transcrição, que é a escritura pública, por uso capião e por acessão, que a sua transferência, para essa transferência acontecer, é necessário outorga uxório ou marital, é preciso o pagamento do ITBI, precisa do registro em cartório de registro de imóveis. Falamos dos materiais de construção, que enquanto não utilizados são bens móveis, que ao se incorporarem ao bem imóvel, definitivamente se tornam bens imóveis, que quando ocorre a demolição, eles se tornam bens móveis novamente. Falamos também dos navios, que apesar de serem móveis, os navios foram excepcionados e, portanto, tratados como bens imóveis para efeitos legais. Classificamos o contrato de compra e venda imobiliária e falamos que é um contrato bilateral, sinalagmático, que gera obrigações recíprocas, que é um contrato oneroso, que traz vantagens para ambas as partes e que ambas as partes sofrem o sacrifício patrimonial. Que, em regra, é contrato comutativo, que as partes já conhecem previamente as suas respectivas prestações, mas que, excepcionalmente, poderá ser contrato aleatório. Aquele tipo de contrato que contém alea. Uma parte não conhece ao certo a sua prestação. Também falamos que esse contrato é consensual. O que isso quer dizer? Que se aperfeiçoa com a simples manifestação de vontade, seja formal ou não formal, ou seja, que se torna perfeito quando as partes ajustam livremente preço e coisa. Falamos, por fim, que o contrato de compra e venda é típico, nominado, está previsto na nossa legislação, no Código Civil de 2002, artigo 481 ao 532. Relembramos os requisitos ou elementos gerais do contrato, que são a manifestação de vontade livre e de boa fé, objeto lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não proibida em lei. Vimos que esses requisitos devem estar presentes cumulativamente no contrato de compra e venda imobiliária. Vimos também os elementos ou requisitos específicos do contrato de compra e venda, que são 4: consentimento, coisa, preço e forma. Falamos que o consentimento advém do requisito geral da manifestação de vontade livre e de boa fé, e que as partes firmam o consentimento sobre o preço e a coisa a ser vendida. Vimos que a coisa é o imóvel que se quer negociar. Estudamos o artigo 79 do Código Civil de 2002. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Também estudamos o preço. O que é que vigora no preço? O princípio do nominalismo está expresso também no Código. Preço deve ser certo, determinado em moeda corrente nacional. Artigo 315, Código Civil de 2002. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. Estudamos também o artigo 491 do Código Civil de 2002. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Vimos que no elemento forma, o artigo 108, mais importante da aula passada, Código Civil de 2002, diz que, dispondo a lei em contrário,
A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Vimos também que esse valor de 30 salários mínimos é equivalente hoje a R$ 21.720. Analisamos o artigo 490 do mesmo Código, que trata das despesas do contrato, e que diz: salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas da escritura e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as de tradição. Falamos que o contrato de compromisso de compra e venda, ou contrato preliminar, é aquele em que não há o pagamento do valor à vista, ou seja, de uma só vez. Que nele o proprietário de um imóvel se compromete a vender ao comprador pelo preço e condições previamente acertados. Pode ser feito por instrumento particular, aí nesse caso tem que ter 2 testemunhas, ou pode ser por instrumento público, que é feito em cartório de notas. Que esse tipo de contrato não é definitivo. Por quê? Porque não transfere a propriedade. Por fim, vimos que a escritura definitiva é aquela feita por instrumento público em cartório de notas e que é ela que será registrada no cartório de registro de imóveis. Muito bem. Então agora nós vamos iniciar a matéria de hoje. O primeiro assunto do dia será o estudo das restrições ao contrato de compra e venda. Pessoal, nós já sabemos que no contrato de compra e venda vigora, em regra, a autonomia da vontade, mas que essa autonomia não é absoluta, uma vez que o próprio Código limita a autonomia das partes e impõe certas regras que devem ser observadas. Assim, são 3 as principais restrições da autonomia da vontade. A venda ascendente, de ascendente a descendente, repetindo, que não pode ser o contrário. A venda de ascendente a descendente. A venda entre cônjuges ou companheiros e a venda a condômino. A venda de ascendente a descendente. Primeiramente, o que é ascendente? Pessoal, ascendente é a geração anterior a uma pessoa. Vejam, um pai e um avô é ascendente de um filho e de um neto. Já a palavra descendente quer dizer geração abaixo de uma pessoa. Observem que filho e neto são descendentes do seu pai e do seu avô. Vamos falar aqui a proibição da venda de ascendente a descendente. Essa proibição está expressa no artigo 496 do Código Civil de 2002. E dispõe que é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, vamos gravar 3 coisas aqui neste artigo. Primeiro, a venda é anulável. Eu disse anulável e não nula. Segundo, que para ser válida a venda de ascendente para descendente, eu preciso de consentimento e na forma expressa, porque se for verbal não vale. Terceiro, que o consentimento expresso deve ser dado pelos demais descendentes e também pelo marido ou esposa do vendedor ou vendedora, que é o cônjuge. Essa vedação tem a intenção de preservar direitos iguais entre os filhos na herança. Se não tivesse essa proibição, seria possível que um pai beneficiasse um de seus filhos, o predileto, por exemplo, em prejuízo dos demais herdeiros. Vamos falar agora da venda entre cônjuges e companheiros.
Sobre a venda entre cônjuges e companheiros, a regra está disciplinada no artigo 491 do mesmo Código Civil. E lá preconiza que é lícita a venda, a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Então, a regra nos fala que pode ter compra e venda de bens entre cônjuges e companheiros. Qual é a exceção? A exceção é que esses bens não façam parte da comunhão. Por que essa vedação? Pessoal, se o bem já faz parte da comunhão de bens do casal, não tem sentido eu comprar uma coisa que já é minha. Em outras palavras, não haveria utilidade o cônjuge ou o companheiro vender um bem ao outro, sendo que o bem já pertence aos dois. Ou por força do casamento, ou por força de uma união estável já reconhecida. A venda a condômino, nós vamos falar agora. Vamos primeiro entender condomínio. O que é condomínio? Quando é que eu tenho um condomínio? Eu tenho um condomínio quando duas ou mais pessoas possuem a propriedade, domínio de um mesmo bem ou parte de um bem. Vamos dar um exemplo. João e Pedro compraram um imóvel e cada um deles pagou a metade do valor. Então, João é proprietário de 50% desse imóvel e Pedro é proprietário dos outros 50% do mesmo imóvel. Isso é um condomínio. A regra é que da venda do condômino está disciplinada no 504 do Código Civil e fala que não pode um condômino em uma coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. Condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer, no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Vamos entender o artigo. Primeira coisa, o que é coisa indivisível? Coisa indivisível é bem imóvel, é indivisível. É o que nos interessa, nosso foco. Você não pode parti-lo e entregar uma parte para cada condômino. Não tem jeito de fazer isso. O artigo fala do direito de preferência que os demais condôminos têm na venda desse bem em comum. Observem o exemplo que demos de João e Pedro, que compraram um imóvel, sendo que cada um pagou a metade do valor. Se Pedro quiser vender a sua parte, ele primeiro tem que oferecer para João, que tem a preferência na compra, mantido o preço e condições que um terceiro pagaria. Agora vamos ver outro exemplo. 4 pessoas compraram um bem em condomínio, detendo, portanto, 25% do imóvel cada um. Um deles resolve vender sua parte. E os outros 3 condôminos têm interesse na compra. De quem é a preferência? A resposta está no parágrafo único do 504 do Código Civil de 2002. Lá fala assim: sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor. Na falta de benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários que o quiserem, depositando previamente o preço. Vamos entender as regras? Primeiramente, terá preferência o condômino que tiver benfeitoria de maior valor. Essas benfeitorias são obras realizadas no imóvel. Imagine se nenhum deles tiver feito essas benfeitorias, como na compra de um terreno e ninguém construiu nada lá. Passamos então para a segunda regra. Não atendeu a primeira, vamos para a segunda. Terá preferência o condômino que tiver o maior quinhão.
Maior quinhão é o que tiver a maior porcentagem sobre o imóvel. Agora imagine que todos os condôminos possuem a mesma cota, como no exemplo que nós demos, 25% cada. Cada um tem 25% do imóvel. Também não será possível usar a segunda regra nesse caso. Então passaremos para a terceira regra. Se os quinhões são iguais, todos os condôminos têm direito de preferência na compra. Proporcionalmente. Essa é a palavra-chave da terceira regra. Então vejam, que se cada condômino tem 25% do imóvel, a cota da venda também é de 25%. Então eu vou dividir esses 25% por 3, porque são 3 os condôminos interessados. Em resumo, cada um dos 3 condôminos efetuará a compra proporcional, ou seja, cada um comprará 8,33% da cota à venda, dos 25%. Vamos agora estudar o compromisso ou promessa de compra e venda imobiliária. De início, vamos estabelecer as diferenças entre um contrato de compromisso de compra e venda imobiliária e um contrato de compra e venda imobiliária. O contrato de compromisso de compra e venda imobiliária é contrato preliminar, tem por objeto a feitura de um contrato de compra e venda definitivo. Aqui o vendedor continua titular do domínio, que só será transferido quando ocorrer o pagamento integral do preço. Esse contrato possui forma livre, ou seja, a lei não especificou nenhuma forma. Portanto, poderá. Como não especificou, poderá ser na forma particular? Pode. Pode ser na forma pública? Pode. Quem vai escolher? As partes. As partes vão escolher a forma desse contrato. Observe a redação do artigo 1417 do Código Civil. Lá fala que por meio de promessa de compra e venda, em que não se pactuou o arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrado no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. O artigo já disse, celebrada por instrumento público ou particular. Portanto, pode ser qualquer das duas formas. Público, que seria por escritura pública, ou particular. Um contrato particular feito por um advogado ou pelas próprias partes. Não tem problema nenhum. Já o contrato de compra e venda imobiliária é um contrato principal. Aqui há sim a obrigação do vendedor transferir a propriedade do imóvel ao comprador, mediante, é claro, o pagamento do preço. A forma desse contrato também está prevista na lei. É o artigo 108 do Código Civil de 2002, dizendo de outro modo, esse contrato deverá adotar a forma de escritura pública quando o valor do imóvel ultrapassar os 30 salários mínimos. Qual é o preço dos 30 salários mínimos? R$ 21.720, vimos na aula passada. Essa regra do artigo 108 do Código Civil, ela somente se aplica ao contrato de compra e venda. Ela não se aplica ao contrato de compromisso de compra e venda. Por quê? Porque a lei já falou que a forma do compromisso de compra e venda desse contrato é livre. Vamos repetir isso aí? Qual é a forma do compromisso, do contrato de compromisso de compra e venda? O compromisso de compra e venda, a forma é livre. E o contrato definitivo? Vai seguir a regra do artigo 108, porque todas as duas informações estão previstas na lei. Vamos agora ver os efeitos e vantagens do contrato de compromisso de compra e venda. Preliminarmente, devemos nos preocupar com a situação do vendedor e comprador, é claro. E analisar qual tipo de contrato é mais adequado. Veja que, geralmente, primeiro eu faço o contrato de promessa de compra e venda e depois o contrato definitivo de compra e venda. Às vezes,
o comprador ainda não tem todo o valor para efetuar o pagamento. Ou o vendedor precisa pagar certos impostos atrasados, então não pode de imediato transferir a propriedade do imóvel para o comprador. Agora analise outra situação. Às vezes as partes já possuem totais condições de efetuar o contrato definitivo de compra e venda. O comprador, ele já possui todo o valor para efetuar o pagamento integralmente. Ou o vendedor já está com o imóvel livre e desembaraçado de qualquer dívida, sendo, portanto, desnecessário fazer um contrato de compromisso de compra e venda. Apesar disso, o compromisso de compra e venda tem suas vantagens. Ele é uma garantia para o alienante, ou seja, para o vendedor, porque ele continua titular do domínio e somente irá transferir a propriedade com a quitação integral do preço. Também possui uma vantagem para o comprador. Por quê? Se nesse contrato, não tiver a cláusula de arrependimento, o comprador poderá exigir o cumprimento do contrato definitivo. Por fim, a formalização desse contrato não necessita também dos rigores do instrumento público. Aqui a forma é mais simples, tem menos requisitos, menos elementos, menos formalidades. Vamos agora elencar alguns negócios que não precisam de serem feitos por instrumento público. E são eles: compromisso de compra e venda, você já sabe, a alienação fiduciária sobre bens imóveis, o SFH, ou seja, os financiamentos do sistema financeiro de habitação, a transferência de um imóvel para integralização de capital social de uma empresa e tem vários outros. Vamos agora observar quando será usado o instrumento público. Vejam, será usado em caso de negócio jurídico que vise constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor acima de 30 salários mínimos. Então, qual é a exceção? A exceção é que não vai precisar do instrumento público quando o valor do imóvel for até 30 vezes o salário mínimo. E quando será usado o instrumento particular? São duas regras para o instrumento particular. Será usado o instrumento particular independente do valor, sempre que a lei permitir. E dependerá do valor nos casos em que os negócios jurídicos visem constituir, transferir, modificar ou renunciar direitos reais sobre imóveis com valores até 30 salários mínimos. Vejam agora a seguinte pergunta: qual é o contrato que traz mais garantias? O público ou o particular? Pessoal, na teoria os dois contratos trazem as mesmas garantias. Só que na prática, o que acontece? Como um instrumento público é dotado de fé pública, sempre será feito por um profissional que checará vários requisitos que a lei impõe. As chances de erro é menor. Com isso, evita-se contratos nulos ou anuláveis. Mas lembrem-se, a escritura pública tem um preço, ela é cara. Sobre as partes em um e no outro contrato. Importante. No contrato de compra e venda imobiliária, nós temos, de um lado, o vendedor e do outro, o comprador. Já no contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, a nomenclatura muda. Então, nós vamos ter o promitente vendedor de um lado e o promitente comprador do outro. Sobre as características diferenciadoras do contrato de compra e venda e do contrato de compromisso de compra e venda. Então, vamos resumir aqui. Analisaremos conforme os seguintes critérios: natureza, forma, partes e previsão legal. Então, o compromisso de compra e venda tem natureza de contrato preliminar, tem forma livre,
As partes são chamadas de promitente vendedor e promitente comprador. E está previsto nos artigos 1417 a 1418 do Código Civil de 2002. Já o contrato de compra e venda imobiliária, o definitivo, tem natureza de contrato principal, tem forma prescrita. Qual é essa forma prescrita? Deverá obedecer lá o artigo 108 do Código Civil de 2002. As partes são chamadas de vendedor e comprador. E está previsto, as regras disciplinadoras disso aí estão previstas no 481 a 522 do mesmo Código Civil atual. Bom, fim dessa parte, passaremos a estudar a adjudicação compulsória. Primeiramente, o que é adjudicação? Adjudicação é um ato judicial que estabelece e declara que a propriedade de uma coisa se transfere de seu primitivo dono para o credor, que assume sobre a coisa todos os direitos de domínio e posse inerentes a toda e qualquer alienação. Já a palavra compulsória é o mesmo que dizer obrigatória. Então, para pleitear a adjudicação compulsória ante o judiciário, precisa de ter dois requisitos. O primeiro, que o contrato de compromisso de compra e venda não tenha cláusula de arrependimento. Porque se tiver a cláusula de arrependimento, permite-se a desistência do negócio. E aí eu não poderei pleitear a adjudicação compulsória. O segundo requisito, que esse contrato ele deve estar registrado no cartório de registro de imóveis. Se não tiver lá registrado, também não poderei pleitear a adjudicação compulsória. A adjudicação compulsória é uma ação judicial que visa promover o registro imobiliário quando não for feita a escritura pública prometida no contrato preliminar. Essa ação ela tem um procedimento sumário. Que é um procedimento judicial de rito mais célere, ele é mais rápido. Essa ação cabe tanto nos casos de promessa de compra e venda de terreno loteado, quanto nos casos de outros tipos de imóveis, como casa, apartamento, ponto comercial. Agora vamos estudar o último instituto de hoje, que são as arras. Lembrando, gente, que esse instituto não é novidade para vocês, porque vocês estudaram esse conteúdo em Direito Imobiliário 1. Então vamos recapitular os principais pontos e, em caso de dúvida, vocês poderão recorrer ao material da disciplina passada. Arras ou sinal é uma cláusula contratual em que se estipula a entrega de dinheiro ou outro bem para outra parte e serve para assegurar o negócio, garantir o contrato. As arras elas podem ser de duas espécies: as arras confirmatórias e as arras penitenciais. As arras confirmatórias são consideradas início de pagamento, demarcam o início da execução contratual, não permite o direito de arrependimento das partes e permite indenização suplementar em caso de dano superior ao valor dado em arras. Já as arras penitenciais, que também possuem caráter indenizatório, permitem o direito de arrependimento, mas não permite a indenização suplementar. Aqui, pessoal, a pessoa que se arrepende, ela perde o valor dado inicialmente a título de arras penitenciais, mas não poderá dela ser cobrada indenização suplementar. Em suma, as arras confirmatórias não permitem direito de arrependimento e permite indenização suplementar, enquanto que as arras penitenciais permitem o direito de arrependimento, mas não permite a indenização suplementar. A cláusula de arrependimento é o mesmo que direito de retratar, direito de retrato, ou seja, a parte poderá voltar atrás no negócio, lembrando sempre que sempre couber o direito de arrependimento, não caberá a indenização suplementar. Ou eu tenho o direito de arrependimento, ou eu tenho a indenização suplementar. Por último,
Mas não menos importante, quando a parte que se arrepende é a parte que recebeu as arras, este deverá restituir, ou seja, devolver o valor dado em arras, acrescido de atualização monetária, juros legais e de honorários do advogado. Bom, pessoal, vamos recapitular então a aula de hoje. Primeiro, estudamos as restrições ao contrato de compra e venda. Vimos que são 3 as principais restrições dessa autonomia da vontade. A venda de ascendente a descendente, a venda entre cônjuges ou companheiros e a venda a condomínio. Analisamos a venda de ascendente a descendente e vimos que ascendente é a geração anterior a uma pessoa. Um pai, um avô é ascendente de um filho ou de seus netos. Vimos também que a palavra descendente quer dizer geração abaixo de uma pessoa, que o filho e neto são descendentes de seus pais e avós. Estudamos que a proibição da venda de ascendente a descendente está expressa no artigo 496 do Código Civil de 2002. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e ou cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Observamos que essa vedação tem a intenção de preservar direitos iguais entre os filhos na herança. Analisamos também as vendas entre cônjuge e companheiro e vimos que sobre a venda entre cônjuges e companheiros, a regra está disciplinada no artigo 499 do Código Civil de 2002 e preconiza que é lícita a compra e venda entre cônjuges com relação a bens excluídos da comunhão. Estudamos que a regra nos fala que pode ter compra e venda de bens entre cônjuges e companheiros. A exceção é que esses bens não façam parte da comunhão. Também analisamos a venda a condômino. Vimos quando ocorre o condomínio. Eu tenho um condomínio quando 2 ou mais pessoas possuem a propriedade, domínio de um mesmo bem ou parte de um bem. Estudamos que a regra da venda a condômino está disposta no artigo 504 do Código Civil de 2002 e fala que não pode um condômino em uma coisa indivisível vender a sua parte a estranhos se outro com sorte a quiser, tanto por tanto. Condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Vimos que coisa indivisível pode ser bem imóvel, que é indivisível, né? Você não pode parti-lo e entregar uma parte para cada condômino sem que a coisa sofra dano. Vimos as regras sobre o direito de preferência, que estão dispostas no parágrafo único do artigo 504 do Código Civil de 2002. E lá diz assim: sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor, e na falta dessas benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários que o quiserem, depositando previamente o preço. Entendemos, portanto, as 3 regras. Primeiramente, terá preferência o condômino que tiver benfeitoria de maior valor. Segunda regra, que terá preferência o condômino que tiver maior quinhão. Se os quinhões são iguais, todos os condôminos terão direito de preferência na compra proporcionalmente, que é a terceira regra. Cada um dos condôminos efetuará a compra proporcional. Estudamos o compromisso ou promessa de compra e venda imobiliária e vimos que o contrato de compromisso de compra e venda imobiliária é um contrato preliminar, tem por objeto a feitura de um contrato de compra e venda definitivo, que aqui o vendedor continua titular do domínio, que só será transferido quando ocorrer o pagamento integral do preço. Que esse contrato possui forma livre, ou seja, a lei não especificou nenhuma forma. Portanto, poderá ser feito na forma particular ou na forma pública, as partes é que vão escolher. Vimos também que o contrato de compra e venda imobiliária é um contrato principal, que aqui há a obrigação do vendedor transferir a propriedade do imóvel ao comprador mediante o pagamento do preço. Que a forma desse contrato vai seguir a ordem
prevista no artigo 108 do Código Civil de 2002. Deverá adotar a forma de escritura pública quando o valor do imóvel ultrapassar 30 salários mínimos, ou seja, R$ 21.720. Observamos que a regra do 108 somente se aplica ao contrato de compra e venda, que ela não se aplica ao contrato de compromisso de compra e venda, porque nesse a forma é livre. Vimos que o compromisso de compra e venda tem suas vantagens. Ele é uma garantia para o alienante, ou seja, para o vendedor, porque ele continua titulado do domínio e somente irá transferir a propriedade com a quitação integral do preço, que também constitui vantagem para o comprador, porque se nele não tiver a cláusula de arrependimento, o que vai caber? O comprador poderá exigir o cumprimento do contrato definitivo. E que a formalização desse contrato não necessita dos rigores do instrumento público. Vimos alguns negócios que não precisam de serem feitos por instrumento público, como o compromisso de compra e venda imobiliária, a alienação fiduciária sobre bens imóveis, o SFH, Sistema Financeiro de Habitação, os financiamentos pertinentes lá, a transferência de um imóvel para a integralização do capital social de uma empresa e outros. Estudamos quando será usado o instrumento público. Será usado o instrumento público em caso de negócio jurídico que visa a constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valores acima de 30 salários mínimos. Vimos, portanto, que tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é que não precisa de instrumento público quando o valor do imóvel for até 30 vezes o salário mínimo. Estudamos também quando será usado o instrumento particular. O instrumento particular tem duas regras. A primeira, será usado independente do valor, sempre que a lei permitir. E, segunda regra, dependerá do valor nos casos em que os negócios jurídicos visem constituir, transferir, modificar ou renunciar a direitos reais sobre imóveis com valores até 30 salários mínimos. Estudamos as partes em um e no outro contrato. O que nós observamos lá? Nós observamos que o contrato de compra e venda, temos o vendedor e o comprador. Já no compromisso de compra e venda imobiliária, nós temos a nomenclatura vai mudar. Então, nós vamos ter o promitente vendedor e, do outro lado, o promitente comprador. Analisamos as características diferenciadoras do contrato de compra e venda e do contrato de compromisso de compra e venda. O compromisso de compra e venda tem natureza de contrato preliminar, tem forma livre, as partes são chamadas de promitente vendedor e promitente comprador e está previsto no artigo 1417 a 1418 do Código Civil de 2002. Já no contrato de compra e venda definitivo, tem natureza de contrato principal, tem forma prescrita, deverá obedecer o artigo 108 do Código Civil de 2002 e as partes são chamadas de vendedor e comprador. Por fim, está previsto no artigo 481 ao 522 do mesmo Código. Estudamos a adjudicação compulsória. Falamos que a adjudicação compulsória é um ato judicial que estabelece e declara que a propriedade de uma coisa se transfere do primitivo dono para o credor, que assume sobre a coisa todos os direitos de domínio e posse inerentes a toda e qualquer alienação. Falamos que para pleitear a adjudicação compulsória nós temos que ter dois requisitos. Primeiro, que o contrato de compromisso de compra e venda não tenha cláusula de arrependimento. Segundo, esse contrato deve estar registrado no cartório de registro de imóveis. Por fim, nós vimos a adjudicação compulsória uma ação judicial que visa promover o registro imobiliário quando não for feita a escritura pública prometida no contrato preliminar. Vimos que essa ação é de procedimento sumário, que é um procedimento judicial de rito mais célere. Essa ação cabe tanto na compra e venda de terrenos loteados, quanto nos casos de outros tipos de imóveis, como casas, apartamentos e pontos comerciais. Estudamos o Instituto das Arras. Falamos que arras ou sinal é uma cláusula contratual em que se estipula a entrega de dinheiro ou outro bem para outra parte,
e serve para assegurar o negócio, garantir o contrato. Que as arras, elas podem ter duas espécies, elas podem ser confirmatórias ou podem ser penitenciais. Que as arras confirmatórias são consideradas início de pagamento, demarcam o início da execução contratual, não permite o direito de arrependimento das partes e permite a indenização suplementar em caso de dano superior ao valor dado em arras. Falamos que as arras penitenciais, que também possuem o caráter indenizatório, permite o direito de arrependimento, mas não permite a indenização suplementar. Falamos também que a cláusula de arrependimento é o mesmo que direito de retrato, direito de retratar, que a parte poderá voltar atrás no negócio. Por fim, vimos que quando a parte se arrepende, é a parte que recebeu as arras, ela deverá restituir, devolver o valor dado em arras, acrescido de quê? Atualização monetária, juros legais e honorários do advogado. Bom, agora vamos passar para a relação de materiais complementares. Pessoal, durante a semana estarão disponíveis na sala virtual toda a legislação estudada hoje. Tem alguns textos lá de aprofundamento. Não deixem de lê-los, porque o entendimento desse material é pressuposto para o bom aproveitamento da próxima aula. Bom, a atividade de hoje. Hoje nós vamos fazer um texto de aproximadamente 20 linhas e explanar sobre as principais ideias do Instituto da Adjudicação Compulsória. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Agradeço a todos pela audiência, desejo a vocês uma ótima semana de estudos e até o próximo encontro.